resolvendo conflitos e restaurando relacionamentos. Este é o tema do nosso Café com Bíblia de hoje. Vamos conversar sobre isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus restaurou o nosso relacionamento para com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Deus nos deu este ministério. Por este motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a ensinar como nós podemos desenvolver bons relacionamentos uns com os outros. Veja o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se praticar a comunidade, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo também diz assim: digo isso com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus disse assim: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Precisamos restaurar relacionamentos que foram quebrados, quem sabe por atitudes impensadas nossas, ou ainda por questões que estão exteriores a nós mesmos. O fato é, Deus nos chama a este ministério da reconciliação. Por isso, neste devocional eu gostaria de apresentar para você 7 passos para nós aprendermos hoje a resolvermos os conflitos que nos distanciam uns dos outros e a restaurarmos os nossos relacionamentos. Então vamos lá. Primeiro passo: fale com Deus antes de falar com a outra pessoa. Muitas vezes ficamos ansiosos para resolver logo o problema e nós não nos preparamos para isso. A oração não é a última possibilidade, mas a primeira atitude de alguém que de fato deseja fazer a vontade de Deus. Tiago, no capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Nós aprendemos aqui que é importante pedirmos a Deus orientação, sabedoria, discernimento. Como eu sempre tenho dito, a oração não tem a capacidade de mudar a vontade de Deus. Mas, por meio da oração, Deus muda o nosso coração e nos prepara para recebermos a sua vontade. Então, o primeiro passo é falar com Deus. O segundo passo que nós precisamos dar em direção à resolução dos conflitos e à restauração de relacionamentos é a necessidade de que você precisa tomar a iniciativa. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 diz assim: se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone a oferta, deixe-a imediatamente, procure esse amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as contas com Deus. É importante que nós tomemos a primeira atitude na busca pela resolução dos conflitos. Naquilo que nos couber, nós precisamos ser aqueles que almejam a paz e que buscam
esta paz. O segundo passo, então, é que nós devemos tomar atitude. Em terceiro lugar, nós precisamos ter compaixão dos sentimentos daqueles que estão envolvidos no conflito. Em Filipenses capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim: ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Em Provérbios capítulo 19, verso 11, nós aprendemos que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória irá ignorar as ofensas. Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 2, completa dizendo: agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. Por fim, em Efésios, capítulo 4, verso 29, Paulo nos apresenta uma maneira que deve nortear os nossos relacionamentos. Ele diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam o bem àqueles que ouvem. Nós precisamos aprender a exercer empatia para com o sentimento das outras pessoas. Não podemos desprezar a dor do outro. E por isso, o terceiro passo nos ajuda a entender que é necessário ter compaixão pelo sentimento das outras pessoas. O passo 4, nós aprendemos que é necessário confessar a nossa parte no conflito. É necessário reconhecer que nós também erramos e que desejamos a mudança e estamos arrependidos. Em Mateus capítulo 7, verso 5, Jesus diz assim: tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. O que Jesus está ensinando aqui é que para resolvermos problemas de conflitos, problemas de relacionamentos, é necessário que antes de apontar o problema que vem da outra pessoa, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber e reconhecer a nossa parte em tudo isso. Em quinto lugar, invista contra o problema, não contra a pessoa. Nós precisamos entender que a solução de conflitos tem como finalidade restaurar relacionamentos e não provar quem tem a razão. No Salmo capítulo 73, versos 21 a 22, nós lemos assim: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado, e não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. Nós precisamos parar para pensar a respeito destas coisas. Em Provérbios capítulo 16, verso 21, nós lemos assim: quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. O nosso objetivo é restaurar relacionamentos. O nosso objetivo é investir contra o problema, resolver o conflito e não investir contra outra pessoa. O sexto passo envolve a nossa cooperação. Coopere tanto quanto for possível. Naquilo que estiver ao seu alcance, faça tudo o que for necessário para resolver o conflito e ganhar o seu irmão. Romanos capítulo 12, verso 18, Paulo diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Em Mateus capítulo 5, verso 9, aprendemos assim: é feliz aquele quando mostra às pessoas como cooperam, em vez de competirem e brigarem. É então que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Nós precisamos
cooperar, ajudar, contribuir para a solução dos conflitos. Por fim, nós precisamos dar ênfase à reconciliação e não necessariamente a uma solução. 1 Pedro capítulo 3, verso 11, nós aprendemos: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus afirmou: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós seremos felizes quando nos tornarmos promotores da paz. E quem sabe, nesta oportunidade, você reconhece que tem amizades que foram perdidas, conflitos que foram criados, pessoas que se afastaram de você. Esse é o momento de começar a mudar estas coisas. Esse é o momento de resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Lembre-se destes 7 passos, pois eles podem te ajudar a resolver esta situação. Eu fico por aqui, orando por você, pedindo para que Deus te conceda a graça de ter relacionamentos sarados, restaurados, e que você tenha bons amigos de verdade. Por hora, ficamos por aqui. Nos encontramos amanhã para um novo devocional. Peço para que você se inscreva em nosso canal. Se gostou, curta o vídeo, envie para algum amigo seu. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no coração. E, é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.